E aí, salve, salve, compartilhando algumas reflexões. Eu tenho a impressão que quando a gente passa por essa questão uma sobrevivência, né, de uma situação, uma pessoa narcisista, enfim, psicopata, que foi o caso da minha família, né, recentemente, como eu falei, a gente fica mais atento, assim, a detalhes, né, coisas que passam, a discursos, a diálogos, assim, que passam despercebidos, assim, na maioria das situações cotidianas, né, e recentemente eu estava vendo comentários numa matéria sobre prisões no Japão, né, num grupo ali sobre, enfim, sobre o país, né, e muito pessoal assim achando o máximo, né, porque, sistema duro, um sistema que funciona de verdade, né, a tutela do Estado é que educaria as pessoas, né, o fundamento todo era esse, assim, que as pessoas teriam o que merecem, né, e daí vão se educar, né, quando a gente sabe que não é bem por aí, mas persiste essa ideia, né, do castigo, né, do crime e castigo, e é isso aí. Isso é bom para os políticos, né, é bom para os discursos de político, mas enfim, um rapaz ali me chamou a atenção, eu até comentei, ele disse que um amigo teria sido preso, né, no Japão e tal, passou por esse sistema prisional, voltou a delinquir, saiu, voltou a delinquir, e depois foi morto no Brasil. E eu, assim, tipo assim, ele não tipo assim, a ideia dele é que o cara era uma massa podre, né? Que não prestava mesmo. Assim, dá pra perceber no que a pessoa tá falando, mas daí eu meio que tirei ele daquele, daquela certeza, né? Quando eu perguntei pra ele o seguinte, eu disse assim, será que teu amigo não teria, não sofreria de algum quadro psíquico, né? Psiquiátrico, enfim, será que não teria nenhum quadro? E ele respondeu, olha, ele era dependente de drogas, né? Isso que eu sei, né? E eu disse assim, bom, geralmente a pessoa, ou geralmente, eu usei a palavra geralmente, né? Mas eu acredito pessoalmente que 100% disso, né? Que a pessoa com dependência química tem algum quadro, né? De bipolaridade, de alguma coisa assim, né? Claro, tem a questão do ambiente, né? Tem a questão familiar, né? Tem a questão da própria genética, enfim. Daí é assunto, né? Um novelo de vários capítulos, né? Mas eu comentei, geralmente a pessoa tem alguma coisa assim, traz alguma coisa de psiquiátrico, né? Sofrimento psíquico, essa que é a palavra, né? E eu vi que ele não gostou, assim, né? Ele usou o tom e disse, não sei, eu sei que ele aprontou lá pelo Brasil e deram um fim nele, levou uns tiros, levou uns balaços, né? Tipo assim, teve que merecer, era o tom, né? E daí isso, fiquei pensando assim, nossa, o cara tem... Cara, o amigo morreu e a pessoa ainda tem, assim, tipo, mereceu, né, aquilo ali. E eu vejo como tem essa cultura punitivista na gente, né? Quando eu via, às vezes, assim, relatos sobre linchamento, eu ficava tão impressionado com aquilo. Como é que acontece linchamentos, né? E geralmente, assim, com pessoas que são inocentes, né? Uma determinada mulher lá, a vizinhança cisma, que a mulher é bruxa. Tipo assim, aconteceu isso, né? No México, acho que uns anos atrás, teve um caso de um pai e um filho também que... seriam, sei lá, bruxos, estavam caçando crianças. E eu falo rindo, mas é trágico, né? Foram mortos, né? Linchados. Eu disse, de onde vem isso? De onde vem essa raiva, né? Das pessoas, essa falta de reflexão? Mas acho que a gente é acostumado a não ter reflexão, acostumado a não ter diálogo, né? Acostumado a qualquer coisa bate, né? Apanha. Isso vem muito daquela coisa da infância, né? De apanhar, né? Tu não te, tipo assim, teu filho tá... Ele tem medo de te falar as coisas. Porque ele sabe que não tem escuta, né? Tem sempre aquela coisa julgadora, né? Tu tá mentindo. Que coisa mais entranhada isso, assim. Isso é do medievo, isso é da Inquisição espanhola. Tipo, Marquês de Torquemada, isso tá na nossa cultura, né? Eu cheguei, assim, à conclusão, me caiu uma ficha, né? Claro que dá pra falar mais sobre isso, né? Mas me caiu uma ficha, assim, ó, de que agredir o filho fisicamente, agredir a criança fisicamente é, enfim, difundir a tortura, é naturalizar a tortura, violência, né? É não olhar as coisas com mais profundidade, não ter escuta. A gente tem que mudar isso, começar a observar
O que em nós existe de tóxico também, né? Quem em torno de nós é narcisista? Porque a gente é muito pela cabeça, né? Que cultura tem, por exemplo, quando tu liga uma televisão, tem uma novela. Tu pode ver essas novelas, essas programações, sempre tem um conflito, né? Tem sempre uma briga. Não tem uma coisa assim de uma cena ou de uma história em que as pessoas estejam simplesmente desfrutando sua vida. Não, tem que ter um conflito, tem que ter... Também num outro grupo sobre invalidação eu falei de um programa que era até de doces. Hoje eu estou misturando tudo, mas aqui eu acho que a televisão, a mídia impacta muito com essa coisa de narcisismo, né? E as pessoas, eu tinha um tempo determinado para fazer um bolo, um doce difícil lá, claro, fracassavam, né? Na maioria. E depois mostrava a moça do programa lá, a apresentadora, fazendo o mesmo doce, que ela era doceira, né? Só que assim, ó, pra ela não tinha o tempo do relógio, né? Então ficava aquela imagem de que ela era a perfeita e que os outros eram idiotas, eram burros. Eu comentei isso num grupo, né, até sobre essa questão de narcisismo. E daí alguém disse, mas daí não vai ter, como é que é? Se não tem o conflito, se não tem a coisa do catártica, né, do aristotélica ali, a coisa do violento, as pessoas não vão gostar disso. Não, eu não acho, porque assim, ó, eu acompanho, não sei se vocês já viram um canal da Mundo Sem Fim, né? Que é um casal que viajam, são brasileiros, né? Viajam o Brasil, viajam o mundo, enfim. E assim, ó, é tudo mostrando novidades. E tem muita audiência. E eu acho que se a televisão tivesse coisas assim, com essa cultura da viagem, do diálogo, né? Sem essa coisa agressora. Por que se incentiva essa coisa agressora em programação de televisão? Isso também é violência. Tudo tem que ter um lado de sombra, de... Vamos começar a observar isso, assim, sabe? Eu quero falar mais sobre isso. Depois eu venho aqui, se eu tiver tempo. Ai, ai, é isso aí. Um abraço.